O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós podemos então enriquecer da palavra de Deus nesse mês de setembro, mês da Bíblia, onde então a cada domingo nós temos a oportunidade de poder deixar-nos iluminar por aquilo que a palavra de Deus tem a falar aos nossos corações. Palavra de Deus esta que se atualiza no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa história. Então, é uma oportunidade rica que nós temos de poder encontrar caminhos a qual nós buscamos, de buscar horizontes a qual nós trilhamos e almejamos um dia chegar. E a palavra de Deus é esse guia que com certeza nos leva sempre a seguro porto. E nós chegamos então ao 24º domingo do tempo comum. Faltam apenas 10 domingos, para que a gente possa terminar o nosso ano litúrgico. O tempo passa muito rápido e assim então não podemos perder a oportunidade de nos enriquecer diante de tudo isso que a liturgia traz para nós. Hoje, meus queridos amados irmãos, a liturgia vem ao nosso encontro para poder então nos ajudar a poder encontrar o sentido da nossa vida. E para que nós possamos encontrar o sentido da nossa vida, nós precisamos então de uma resposta apenas, a qual então Jesus se dirige hoje no Evangelho aos seus discípulos e também para cada um de nós que também somos discípulos e discípulas do Senhor através do nosso batismo. Quem é Jesus? Vocês já pararam para perguntar? Com certeza, se eu perguntasse a cada um de nós aqui, nós iríamos ter as mais variadas e diversas respostas acerca da pessoa de quem é Jesus. Mas o porquê isso é importante? Ora, se nós não conhecemos, não entendemos de fato quem é Jesus para nós, como nós vamos segui-lo? Como nós vamos então nos encontrar se nós não encontramos, não entendemos o sentido da nossa vida que está em Jesus Cristo? Então é preciso dessa resposta para que nós possamos então, conhecendo verdadeiramente quem é Jesus para nós, para ser seus discípulos e assim nos encontrarmos e assim também acolhemos essa salvação a qual Ele tem para poder oferecer, que cresce gradativamente dia após dia na nossa vida. E para isso então as leituras de hoje nos enriquecem e nos ajudam a poder compreender e encontrar a resposta também para nós. E o Evangelho, a qual então nós acabamos de ouvir, nós temos então Jesus que partiu com os seus discípulos, e olha só que interessante, chegamos hoje à metade do Evangelho de São Marcos, onde então na primeira parte do Evangelho de São Marcos, ele faz questão de nos ajudar a poder entender quem é Jesus, e é por isso que se encerra com essa pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou?
Quem eu sou para as pessoas? É a pergunta a qual então é dirigida no finalzinho dessa primeira parte do Evangelho de São Marcos. E aqui nós temos o início também da segunda parte, né? Por quê? Onde Jesus então vai dirigir para as multidões e vai dizer: olha, aquele que quer me seguir, ou seja, aquele que de fato em compreender quem eu sou e quiser ser meu discípulo, renuncie tudo e venha, segue-me. Mas olha só, vamos então entender, né, essa riqueza qual então esse evangelho traz para nós. E Marcos inicia dizendo o seguinte: olha, Jesus então saiu, né, do grande centro, Jerusalém, e vai para Cesareia de Filipe, que é uma cidade, né, onde é uma cidade pagã, onde ali então foi construído, né, pelo o rei Herodes ali, e todos os seus familiares que vieram na sua sucessão fizeram questão de poder ali construir um templo para deuses pagãos, né, de maneira especial o deus Panion, que é reconhecido como Deus Pan. E aí nós podemos então olhar que Jesus tira, né, dentro desse contexto onde todos de fato buscam e esperam o Messias, e vai para um território pagão onde é cultuado outros deuses. E ali dentro desse contexto ele então pergunta para os discípulos: olha, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E é claro que Jesus não estava, né, ali concorrendo a um cargo público, político para poder ser eleito, não. Que ali então pediu para fazer uma pesquisa, né? Não é nada disso. Jesus simplesmente quer ver se as pessoas entenderam quem de fato ele é. E é muito triste porque a resposta não foi muito positiva, né, a qual Jesus teve. Por quê? Olha só, eles disseram então que uns dizem que é João Batista, que é Elias ou algum dos profetas. Ou seja, para o povo Jesus é apenas mais um dos profetas, porque João Batista era profeta, né? E assim como Elias também era profeta, ou seja, Jesus também é um profeta, é uma pessoa enviada por Deus que é um profeta, nada mais disso. E aquilo com certeza, né, deve ter deixado Jesus muito triste, porque não compreenderam quem de fato ele é. Mas olha só, Jesus, para poder entender também o que os discípulos que conviviam com ele diariamente, caminhavam ao seu lado, para poder saber se esses entenderam, ele pergunta: e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, que é o porta-voz, né, diante da comunidade, ele vai dizer: tu és o Messias. E é claro que para Pedro, Jesus é Deus, né? É aquele que deveria vir para poder nos redimir, salvar. E Jesus então fica feliz com essa resposta de Pedro. Mas olha só, seguindo adiante, diante dessa resposta, Jesus então vai proibir, né, que eles digam quem de fato ele é. Mas por que Jesus então ele proíbe Pedro e os discípulos de poder contar quem ele é? Porque, meus queridos amados irmãos, para poder entender quem é Jesus, e ele viu que eles não estavam entendendo, né, o povo, as multidões, eles poderiam então cair na tentação de buscar um rei, um Messias, né, que eles estavam esperando, mas um rei Messias diferente de quem é Jesus. Jesus não é um rei como eles, né, pensavam. Jesus é um rei que veio então transformar o mundo através do amor, do perdão, da partilha, da caridade, através da mudança do ser humano, e não através da espada, de batalhas, guerras. Não é isso. Jesus não é esse tipo de rei. E se as pessoas então achassem ali então que Jesus de fato é esse rei, esse Messias, poderiam então ali cobrar e exigir dele que agisse, né, tal qual é a mentalidade deles na época. E Jesus não quer isso para ele, pelo contrário, o messianismo de Jesus é diferente, e nós podemos ver isso no decorrer de cada capítulo, a qual então a palavra de Deus traz para nós. E aí então Jesus proíbe por esse motivo, não porque ele não quer ser conhecido, pelo contrário. Espere então ali, após a ressurreição, vocês podem anunciar, porque ali as pessoas vão entender quem de fato eu sou. E seguindo então, depois disso, olha o que acontece. Jesus começa a avisar para eles que ele é um Messias diferente, que vai então ser rejeitado, vai sofrer, vai morrer crucificado, mas que vai ressuscitar ao terceiro dia, porque a morte não terá a última palavra, mas sim a vida, o amor que está em Deus. E olha só a atitude do Pedro, que acabou de dizer para ele: tu és o Messias.
Pedro, ele tira Jesus à parte e vai repreender Jesus. Por que que Jesus então, ele vai dar uma resposta não muito positiva para Pedro diante desse questionamento que ele faz? Porque Pedro diz, olha, Deus não permita que isso aconteça. E Jesus vai dizer, olha, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas de homens. Então, é uma resposta dura, sim, porque Pedro, ele também traz a mentalidade, um Cristo, um Messias, como as pessoas da sua época. Embora tenha professado que Jesus é o Messias, ele então tem uma outra mentalidade, outro tipo de Messias que não condiz com aquilo que Jesus é. E é por isso que Jesus então diz, olha, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Não é esse tipo de Messias que eu sou, mas sim aquele que vai então morrer, mas que vai então ressuscitar, que vai salvar a humanidade. É esse tipo de Messias, E é por isso então que Jesus repreende Pedro. Mas, olhando para a nossa vida, meus queridos amados irmãos, hoje, a nossa realidade, a nossa vivência, a nossa experiência de fé, muitas pessoas também hoje, buscam somente um Deus glorioso. Quando fala-se então que poder seguir Jesus é carregar cruz, é sofrimento, é perseguição, é calúnia, é fofoca, muitas pessoas logo se afastam, porque não é esse tipo de Deus que eu quero, não é esse Messias que eu procuro. Eu quero aquele da glória, eu quero aquele então que me dê uma graça, uma cura, uma libertação. É isso que eu busco. Mas esse tipo de realidade presente nos dias de hoje faz com que muitas pessoas, infelizmente, se frustram na fé porque não entendem de fato quem é Jesus. Jesus, meus queridos amados irmãos, Ele é um Deus que veio nos curar por completo, veio nos libertar por completo. Ele não quer somente curar uma feridinha no nosso corpo, Ele quer a cura total. E para poder ter essa cura total, eu preciso renunciar, eu preciso me converter, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu tenho um caminho a seguir. Mas agora a escolha quem faz é eu, e não há outro. E Ele espera que nós então sigamos seus caminhos. Mas diz, olha só, Ele não engana ninguém. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Então é por isso que o mundo, infelizmente, nos dias de hoje, temos muitas pessoas pulando de galho em galho, de religião em religião, e no final dessa caminhada vai dizer que são ateus, porque não alcançam aquele tipo de Deus a qual eles esperam, porque Deus não é assim. O Deus que Jesus veio nos apresentar é um Deus da vida, mas que traz para nós exigências para poder ser discípulos, para poder seguir trilhar os seus caminhos. Mas olha só, trilhar os caminhos de Jesus nem sempre é fácil, e não é porque a realidade, o mundo de hoje, apresenta outros caminhos, caminhos que o mundo vai então apresentando, que é o interesse deles, é aquilo que eles buscam mesmo no ser humano, o consumismo, o dinheiro, a fama, status, tudo isso que nós vemos por aí. Mas seguir Jesus Cristo, olha só, vamos olhar para a primeira leitura de hoje. Primeira leitura extraída do livro do profeta Isaías. Isaías aqui então, esse livro de Isaías, ele é então dividido em 3 partes. E aqui uma parte dessas é escrita na época do exílio, lá na Babilônia. E aí então, o autor vai dizer o seguinte, olha só, o Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ou seja, uma pessoa chamada por Deus, que não tem nome, é conhecida então como servo sofredor. E quem é esse servo sofredor? Ora, os estudiosos da Bíblia vão dizer o seguinte, 4 tipos de pessoas podem ser aqui. Primeira delas, o povo de Israel, que está no exílio, sofrendo, porque longe de Deus, o templo, perseguido, abatido, desanimado. Então, pode ser aqui o povo que está no exílio, o povo de Israel. Segundo, pode ser o próprio profeta que escreveu esse livro. E pode ser também aqui, esse povo que Deus então vai poder fazer surgir no meio deles alguém que vai governar, administrar, e vai então agir dessa forma. E por último, nós temos aqui Jesus. Estávamos falando, anunciando, ou seja, uma profecia anunciando aquilo que Jesus de fato é. E para a nossa liturgia hoje, nós ficamos então com o personagem de Jesus, Ele que é o servo sofredor, olha só. Ele então
que abriu os ouvidos, ele ouviu, não voltou atrás. Ele então apanhou, sofreu, foi caluniado, mas a grande diferença está que esse servo sofredor, que podem também ser cada um de nós, que assumimos a poder então seguir, trilhar os caminhos de Jesus, nós vamos passar também, por dificuldades, perseguição, calúnia. Mas olha só, a grande diferença e exemplo e referência para nós é que esse servo sofredor confia e acredita em Deus. Confia que apesar de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, seja qual for a situação, por pior que seja, Deus então vai fazer justiça, Deus vai nos libertar, Deus vai nos salvar, Deus vai nos curar. É essa confiança a qual então hoje nós somos também chamados a poder então viver, a trazer para a nossa fé, porque nós temos Deus e confiamos, acreditamos nele. Porém, nós não vamos ser vencidos, porque a vitória já nos foi dada por Cristo, lá na cruz, por amor a cada um de nós. Então, ele confia que Deus é o seu auxiliador. E quem é meu adversário? Pode vir, pode até mesmo tirar a minha vida, mas a vida em Deus ninguém tira, porque é Ele que me deu. Então é bonito esse texto, porque é um texto de esperança para nós, em tempos de dificuldades também. Não estamos no exílio da Babilônia, mas estamos no exílio, da nossa vida do ano de 2024, em épocas então de corrupção, injustiça, época de eleição, tempo de eleição que nós estamos vivenciando, onde aparecem aí muitas pessoas com boa vontade, mas depois parece que desaparece ou esquece daquilo que prometem. Então, é preciso de fato ter esperança, porque sem ela nós não vamos alcançar nada na nossa vida e vamos perder o sentido da nossa existência. E é por isso que nós precisamos então caminhar como o salmista de hoje, andar na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Mas fulano de tal já partiu. Hoje nós temos 2 irmãos que já fizeram a sua Páscoa, mas para nós eles estão vivos também, vivos diante de Deus. Porque para nós cristãos, nós cremos que a morte não tem a última palavra, mas sim a vida em Deus. Então, nós andamos sempre na vida porque nós confiamos num Deus que nos convida a poder ter vida, mesmo após essa realidade, mesmo fazendo a nossa Páscoa, nós vamos ter vida em Deus. E é nessa vida que nós queremos então nos enriquecer e principalmente, colocar o foco, o objetivo da nossa vida nesse mundo. Porque sem ela, nós então perdemos a nossa esperança. E assim então, meus queridos amados irmãos, caminhar, ser discípulo do Senhor, é ser perseguido, é então enfrentar situações adversas, mas olha só também mais um ingrediente que nos enriquece para que nós possamos ser discípulos autênticos de Cristo. Segundo a leitura de hoje da carta de São Tiago. A gente não basta somente dizer que acredita em Deus, que vem na igreja, que faz novena, que faz isso, aquilo, outro, mas toda essa fé, se não tiver ali, comprovada em atitudes, de nada adianta. É isso que diz para nós hoje essa segunda leitura da carta de São Tiago. E olha só, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não as põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Tudo isso, é claro, que tem um contexto, dentro desse texto que Tiago escreve, porque Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 23, vai dizer o seguinte, que não é através das leis, dos mandamentos, que a pessoa vai ser salva. A pessoa é salva através da fé em Jesus Cristo. Mas olha só, Tiago não está em controvérsia com Paulo, não, está dizendo o seguinte, que essa fé, sim, ela salva, mas precisa ser traduzida em obras, em atitudes, porque de nada adianta dizer que então acredita, mas espera aí, e o que você faz? Você vê, por exemplo, uma pessoa pedindo alimento na rua, e você diz, olha só, a pessoa está pedindo alimento, está passando por necessidade, eu vou encaminhar ela lá para o Bom Prato, ou alguém aí assim social. Mas espera aí, e nós não podemos fazer nada? Não podemos fazer a diferença na vida daquela pessoa? Mas eu não vou resolver, mas ao menos naquele momento, dê a ela aquilo que ela necessita. E é claro que aí nós vamos avançar um pouquinho mais, políticas públicas, para poder sanar esse problema definitivamente na vida da pessoa.
Mas é preciso dar o primeiro passo. É preciso, então, deixar que essa nossa fé seja, então, traduzida em atitudes concretas. Porque, meus queridos amados irmãos, dizer que acredita em Deus, muitas pessoas dizem por aí, mas é na prática que nós vamos, então, ver de fato, se elas conhecem, se sabem de quem de fato é Jesus Cristo para elas. Desde que ela, então, traduza isso em atitudes, em atos concretos na sua vida. É isso, então, que São Tiago está dizendo na segunda leitura para a sua comunidade e para nós hoje. Quantas pessoas, que então acreditam, e é graças a Deus, que acreditam nele, mas é preciso avançar, é preciso ir além, das nossas rezas, nossas orações, em atitudes concretas. É assim que nós vamos, de fato, testemunhar Jesus. E aí podemos voltar para o Evangelho. Por que Jesus, então, está envolvido de várias pessoas ao seu redor? Porque não somente falava, mas ele vivia, ele praticava aquilo. Não somente com palavras, mas em atitudes. Olhando para a atitude de Jesus, ele já não precisa dizer mais nada. As pessoas já enxergavam algo diferenciado. E assim, nós podemos então chegar à conclusão, ou buscar a conclusão para a nossa vida. Quem é Jesus para nós? Que tipo de Deus eu acredito? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a poder reconhecê-lo, de ter, de fato, clareza acerca da sua pessoa, para que nós possamos, então, ser seu servo sofredor, para que nós possamos andar com ele na terra dos vivos, e para que nós possamos, então, traduzir em atitudes